O que é o chip da beleza? A terapia de implante hormonal proibida pela Anvisa. Nessa entrevista você vai entender para que serve o tratamento, os possíveis riscos e benefícios do produto e as razões que levaram a Agência de Vigilância Sanitária a proibir o chip da beleza, terapia de tratamento hormonal, no país. Saúde é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a doutora Giane Sesimbra, médica especializada em ginecologia. Doutora Giane, muito bem-vinda ao programa Cidadania de maneira remota, a senhora nos atendendo de Paris. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada ao convite, Marcelo. É sempre um prazer, né? Nossa obrigação também como profissional de saúde é levar informação para as pessoas e eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Então, eu queria começar essa nossa conversa explicando justamente o que é essa terapia de implante hormonal e por que esse produto ganhou esse apelido, né, de chip da beleza. Então, Marcelo, os implantes hormonais, eles datam de um longo prazo. Na década de 1940, já existiam os implantes, mas eles vieram mesmo a ser utilizados na população, na década de 80, em forma de implantes contraceptivos com levonorgestrel. O primeiro utilizado, assim, em longa escala, foi o Norplan, que eram 6 tubinhos de silicone com levonorgestrel dentro, e ele garantia 5 anos de contracepção segura nessas mulheres. Hoje, o mesmo implante, ele está bem mais prático de uso, ele é um tubinho só, que é o Implanon, que todo mundo conhece, que também é de progesterona e também é contraceptivo. Mas essa tecnologia é uma tecnologia muito avançada, digamos assim, pela sua praticidade e por uma estabilidade da liberação da substância que a gente está prescrevendo. Então, em vez de ter alterações, flutuações dos hormônios na corrente sanguínea, já que nós estamos falando sobre hormônios aqui, então vamos focar nisso, né? A gente tem uma estabilidade. A gente sabe que durante um tempo X, que depende da dose e do tipo do implante, a gente vai conseguir ter uma quantidade daquela substância no sangue independente da pessoa estar lembrando de usar, como é o caso dos comprimidos, injetáveis, gel e todas as outras formas. Os hormônios que são usados nos implantes são os mesmos que a gente pode usar de outras formas, né? Seja oral, seja aplicado de outras formas. Inclusive, como creme vaginal, tem substâncias que a gente usa nessa forma, né? Como filme, acho que você nunca deve ter ouvido falar sobre o filme, mas é um Eu não conhecia. papelzinho também que a gente pode colocar embaixo da língua, na vagina, e que tem o mesmo efeito, a mesma substância. Porém, a gente não consegue atingir aquela estabilidade constante, eles flutuam, e a gente também não consegue garantir uma adesão ao tratamento e o resultado que a gente quer, porque às vezes a pessoa usa um mês, usa dois, depois esquece, depois não compra, depois volta a usar, e os efeitos realmente são diferentes em relação a isso. É diferente do implante, porque ele fica ali no organismo, a pessoa não tem que se preocupar em renovar a cada dia a medicação. Agora, esse implante, ele recebeu um apelido, é importante a gente colocar aqui que isso é um apelido que surgiu, enfim, da comunicação das pessoas, né, o que sai do controle, de chip da beleza. Por que esse apelido? Marcelo, o chip da beleza, ele veio por conta dos efeitos colaterais de um dos tipos de implantes que a gente usa. Então, existe uma substância chamada gestrinona. Antigamente, ela era vendida nas farmácias como dimetrose, em forma de comprimidos, só que era muito ruim o uso, porque tinha muito efeito gastrointestinal, as mulheres vomitavam, tinham muita dor de cabeça, e foi retirado do mercado por conta desses efeitos colaterais. A gestrinona é um hormônio androgênico antiestrogênico. O que quer dizer? Ele trata todas as doenças que são estrogênio dependentes.
Então, quando uma mulher tem excesso de estrogênio e isso gera alguma doença estrogênio dependente, a gente pode usar esse hormônio. Às vezes ela não tem excesso de estrogênio, mas ela tem uma tendência a desenvolver algumas doenças. Tipo o quê? Tipo endometriose, adenomiose, tipo miomatose uterina. Então, todas as doenças que dependem do estrogênio, a gestrinona trata. E por que que virou chip da beleza? Dr. Simar Coutinho, que foi um grande cientista internacional e que ele foi a pessoa que criou, na verdade, a forma de utilização da gestrinona dentro desses tubinhos, que são os implantes. E o que acontece é que ele teve muito sucesso nos tratamentos dele e teve muitas atrizes que foram pacientes dele. E as atrizes, em um programa com ele, uma delas, que eu não vou citar quem foi, mas é público isso, comentou que aquilo não era um implante de tratamento, aquilo era um chip da beleza. E o nome pegou, esse apelido pegou por conta de que os efeitos colaterais da gestrinona, eles são bem-vindos à grande maioria das mulheres, porque existem vários sintomas, tipo TPM, tipo uma maior dificuldade de ganhar massa muscular, uma flacidez, baixa de libido, vários outros aí que vêm melhorando com a gestrinona. Então, com o uso da gestrinona, elas passam a ter todas esses ganhos que seriam os efeitos colaterais, junto com outros que dependem da dose também. Aumento da libido, melhora do sono e a força física, a disposição. Então, o nome veio disso, que os efeitos colaterais, eles pareciam ser uns efeitos colaterais positivos. Só que não são só implantes de gestrinona que existem. Existem implantes para tratamentos variados de outras doenças, outras questões que as mulheres apresentam. Terapia hormonal na menopausa, a gente tem várias outras, inclusive para homens, né? Homens com hipogonadismo, com redução de testosterona, podem usar implantes de testosterona. A gente tem várias indicações para uso de implante. Então, implante pode ser de estrogênio, de progestina, pode ser de gestrinona, pode ser de testosterona. Existem vários outros, de oxandrolona, que É, está isso, também nessa confusão aí isso, que a gente está conversando hoje. esses hormônios, inclusive, eu preciso ler aqui, porque é um nome que para mim não é comum, oxadrolona, testosterona e a gestrinona. E esses hormônios que foram citados, né, inclusive no comunicado da Anvisa, ela classifica como anabolizantes, enfim, numa categoria de produtos, hormônios anabolizantes, esteroides androgênicos. Esses produtos, né, essas substâncias, elas têm efeitos colaterais negativos. Os chips que são implantados, ou então esses implantes hormonais, eles sempre têm essas doses dessas substâncias? Marcelo, vamos partir do princípio que qualquer tratamento precisa de indicação médica, Esse é o certo? No começo caso da de história, né? Isso é importante a senhora colocar. Esse é o começo da história. Então, se você tem um problema e vai no meu consultório, eu vou te receitar o que é melhor para você, na dose mais adequada, de uma forma segura. Eu me qualifiquei para isso e eu tenho uma quantidade enorme de colegas que são qualificados para isso. E a gente tem o maior cuidado com a indicação do hormônio certo e da dose certa. Então, o problema está no exagero e na má indicação. Porque se a gente tem um resultado que é esperado e ele realmente ele vem e com menor quantidade de hormônio para que também não existam muitos efeitos adversos, a gente tem o melhor tratamento possível. É otimizada essa tecnologia. Então, tem como a gente combinar, às vezes, numa mesma inserção, e isso é uma questão que está vindo nessa resolução, por exemplo, a progesterona e o estrogênio.
ou só a gestrinona para tratamento de endometriose e outras doenças estrogênios dependentes. Existe androgenização com a gestrinona? Depende. Nas minhas pacientes é muito pouco. Elas vão me assistir e vão estar todas fazendo assim, é muito pouco mesmo. Por quê? Porque a gente usa a menor dose que tenha o efeito que a gente precisa ter. Uma inibição do eixo ovariano e do eixo hipotálamo-hipófise ovariana, porque não haja ovulação e que a gente bloqueie, então, os efeitos estrogênios dependentes. Quando ele é usado com uma combinação de mais testosterona, mais oxandrolona, mais algumas outras coisas, sim, aí é da indicação de cada médico. É a mesma coisa que você, Marcelo, vamos fazer de conta aqui. Você vai num determinado médico e ele te passa uma dose, vamos que você esteja com queixos de hipogonadismo. Certo? Então, a testosterona dos homens também é baixa, né? A nossa é baixa. Quando a gente entra na menopausa, não é só o estrogênio que baixa, não é só a não ovulação, não produção de progesterona, a gente não produz mais esses hormônios. A testosterona também baixa. E a qualidade da gente de vida fica muito difícil. Eu falo como uma pessoa que vive isso. Então, sem a gente usar alguma coisa para ajudar esses 30 anos que vem pela frente ainda, né? Vamos dizer que a gente vai viver 80 ou mais. São 30 anos sem estrogênio e sem testosterona. É muito difícil. Não é só a libido o problema é a disposição, o problema é a dificuldade de ganhar massa muscular, a força física, o sono. O problema é libido, né? A gente tem relacionamentos. A libido não é só a questão sexual, é uma questão de Ânimo. motivação pela vida. É uma questão de Uhum. ânimo também, né, doutora? Agora, Ânimo para tudo. o Conselho Federal É o de que eu estava Medicina... só falando. Sim, pode, por favor. Só voltando, assim, se Claro. você vai em um médico que passa uma quantidade de testosterona muito acima, você vai ter efeitos colaterais. Seu cabelo vai cair, você vai hiperandrogenizar, seu coração vai crescer, você vai ter risco de trombose, e tudo isso é controlado. A gente coloca implante e dosa, sabe? E vai dosando com 3 meses, com 5 meses, às vezes eu doso com 1 mês, quando elas estão começando, eu nunca começo com o implante. A gente usa implantes inabsorvíveis e absorvíveis. Tem uns que são bem pequenininhos, que eles duram menos tempo, né? Porque eles podem durar de 4 meses até 1 ano e meio, depende do objetivo que a gente tem. E eles podem ser dos pequenininhos, que são os pellets que você não retira, só repõe, ou os inabsorvíveis que a gente vai trocando a cada ano, 1 ano e meio. Agora, a senhora E aí comentou... a dose, ela é controlada. Sim. A senhora comentou, por exemplo, de alguns problemas que podem ser situações adversas a partir de um uso exagerado de determinados hormônios. A senhora falou do aumento do coração, problemas de queda de cabelo. E esses e outros problemas são citados justamente tanto no comunicado do Conselho Federal de Medicina, que apoia a resolução da Anvisa que proibiu o chip no Brasil, e também são encontradas essas mesmas situações de efeitos adversos no comunicado da Anvisa. Esses efeitos adversos e talvez até toda essa situação polêmica agora de proibição do produto, isso é o resultado do uso indiscriminado. As pessoas estão usando os hormônios, esses implantes hormonais, com outros objetivos que não esses de questões de saúde mesmo, diagnosticados a partir de exames, como a senhora colocou? Exatamente, Marcelo. A indicação muitas vezes não confere, assim, não é a melhor indicação. E a quantidade que eu acho, assim, a grande questão, sabe? Nunca tive, sinceramente, assim, em 30 anos, eu nunca tive nenhuma paciente que tenha tido uma reação adversa grave, Eu nada, ia sabe? perguntar isso para a senhora. Caiu o cabelo, Sim, eu ia então perguntar vamos isso falar assim mesmo, das essa reações experiência, adversas. né, de 30 anos, o que a senhora viu das suas pacientes dentro desses quadros que são colocados como efeitos colaterais adversos que levaram, inclusive, à proibição? Por favor. Então, os efeitos adversos que são relatados na resolução, eles não são relacionados com o implante.
O implante é só uma forma, é uma tecnologia. Poderia ser em comprimido, pode ser em injetável. A questão é a substância e a dose que é usada. Então, se algum profissional prescreve uma dose alta, eu tenho, por exemplo, pacientes que chegam no consultório com 5.000 de testosterona, né? Pacientes homens, eu também trabalho com transgêneros, e aí o risco é altíssimo nesse caso. A gente precisa diminuir, mas, né, existe uma outra questão da beleza, do fisiculturismo e de outras questões culturais, principalmente aqui no Brasil, que precisam ser vistas, né? A gente precisa considerar, inclusive, a automedicação. Então, às vezes, a prescrição é uma, mas as pessoas têm o livre-arbítrio e conseguem e usam mais. E aí existem problemas que podem acontecer. É, não acredito, sinceramente, assim, que por implante a gente consiga colocar essa quantidade de testosterona e de outros hormônios que possam gerar esses efeitos colaterais, porque a gente tem um limite para inserir, sabe? Então, tem um limite que não, a gente não consegue passar disso. Mas a gente vê realmente que, pelo uso indiscriminado dos hormônios androgênicos, a gente pode ter problemas sérios. Agora, esses que já foram citados, né? A gente controla, inclusive, quando uma pessoa está usando androgênios, testosterona, principalmente, o hematócrito, que é uma sinalização que tem no exame de sangue, simplificando para todo mundo entender, ele não pode passar de 50. Quando ele atinge 50, a gente precisa, opa, sabe? Vamos parar, vamos diminuir, vamos rever, tem algumas medidas que precisam ser tomadas. Então, existem sinais que no acompanhamento, que é sério, que é regular, que eu não prescrevo, por exemplo, nunca nenhum tipo de hormônio sem reavaliar com no máximo 6 meses uma pessoa. Eu não vou dar uma receita de nada, de qualquer tipo de hormônio ou outra substância que eu não estou acompanhando, sabe? E sempre, as pessoas que estão me ouvindo me conhecem, sempre eu vou pedir exames antes. Então, a gente tem uma segurança, uma seriedade, uma responsabilidade enorme nisso. Porque se alguém tem um problema, sou eu que tenho um problema, certo? Porque a pessoa confia na gente e a gente tem que fazer o melhor por essa pessoa. E eu faço o possível para que todas saiam extremamente satisfeitas. Eu acho que, assim, é por isso que eu tenho tanta confiança nessa tecnologia, porque eu trabalho com isso há 30 anos, realmente, assim, eu já usei gestrinona, eu tinha queixas de hiperestrogenismo durante um período, resolveu o meu problema, usei um ano só, quando eu era mais jovem, e agora, na menopausa, eu faço uso também dos implantes, e eu acho assim, é difícil, as pacientes que eu acompanho, elas dizem, e agora? O que eu vou fazer? Que eu não consigo mais viver Essa, sem isso, porque a essa era vida a é pergunta que eu outra. ia fazer. Como é que fica a situação das pacientes que já usam o implante por essa tecnologia que é chamada de chip? É sempre bom lembrar para as pessoas, chip da beleza é um apelido, não é o nome do produto. A terapia de implante hormonal é uma terapia feita com produtos, uma tecnologia, como a doutora Giane está explicando aqui para a gente. Mas, doutora Giane, como é que fica a situação das pacientes que já usam, principalmente aquelas que já usam há um tempo prolongado? Com essa proibição, elas vão ter que procurar outra forma de tratamento? Quer dizer, é possível manter essa estabilidade no tratamento hormonal com outras tecnologias? Marcelo, às vezes a gente precisa fazer o que é possível, né? Eu mesma estou procurando saídas, porque eu também vou precisar e eu não gostaria de mudar a forma, do meu tratamento. Mas eu acredito que nós vamos evoluir e que vai haver produção de implantes, de uma forma, mais, digamos que quando a indústria farmacêutica entrar mais nessa. Existe, né? Assim, teve um tempo, em 1990, que teve o Rizelli, que era de estradiol, e que a gente colocava no consultório, era da indústria farmacêutica, e ninguém fala sobre esses implantes. A questão toda é que eles são feitos em farmácias magistrais.
E as farmácias magistrais que a gente trabalha com implantes, elas são extremamente rigorosas, sabe? Tem estudos feitos aqui no Brasil, já dois enormes, estudo Clara, estão sendo publicados fora do Brasil, num congresso italiano que teve esse ano, agora na Austrália, com professores da USP, da Unifesp, em grande escala. Então, a gente realmente assim tem uma bibliografia enorme, assim, se Essas vocês farmácias, estiverem em algum lugar, eu posso passar. claro, essas farmácias magistrais, só para a gente entender, porque não é um nome também comum, o que seria exatamente? São farmácias especializadas na produção de medicamentos? Algumas são especializadas só em implantes, certo? Por exemplo, existe, eu não vou citar nomes, né? Mas Tudo existem bem. umas que fazem só implantes inabsorvíveis e outras só absorvíveis, inclusive farmácias americanas, né? Tem uma aqui no Brasil que é americana, existem farmácias americanas que produzem e lá eles têm trabalhos, inclusive com mais de 1 milhão de procedimentos de testosterona e estrogênio, 300 e umas 320 mil mulheres que colocaram, mulheres e homens. Então, assim, durante 9 anos teve um acompanhamento bem rigoroso. Então, a gente sabe que as farmácias de manipulação, elas são também supervisionadas, né? Existe todo um controle, um rigor, e nós médicos, para a gente confiar na farmácia de manipulação, também a gente é rigoroso, né? A gente tem uma série de critérios para poder estar em contato, inclusive, e se alguma coisa não está bem, a gente fala e consulta e tem essa abertura com eles também. Então, se não fosse confiável, que eu falo sempre, Marcelo, é assim, então nenhum remédio poderia ser feito em farmácia de manipulação mais, né? Nem oral, nem gel, nem nada. Por que que os implantes não são confiáveis, entende? Só porque a substância é colocada embaixo da pele, num tubinho ou num comprimidinho, e daí coloca embaixo da pele. Os estudos são feitos, a gente sabe a biodisponibilidade. A senhora Assim, eu acredita que consigo dosar. Ah, Sim. A senhora acredita eu que, acredito. uma vez produzidos dentro da indústria farmacêutica, quer dizer, fora desse ambiente dessas farmácias, chamadas farmácias magistrais, o produto possa voltar ao mercado? Eu acredito que tem muita gente usuária, né? E nós médicos que acreditamos na tecnologia, muita gente insatisfeita. E o que que essas pessoas todas vão fazer a partir de agora que não tem os implantes, né, e os pellets? As minhas pacientes estão desesperadas, assim. Tem umas que moram fora do Brasil, que viram essa notícia e já vieram falar comigo. E agora? O que que a gente vai fazer? Eu não quero usar de outro jeito, porque é muito mais prático. Coloca, fica 1 ano, fica 6 meses, e daí a gente coloca de novo, fica tudo bem, esquece que está em tratamento, na verdade, né? A gente só faz a avaliação regular a cada 6 meses, a cada ano, dependendo do caso, e o tratamento assim coloca e pronto. Não precisa ficar tomando remédio, passando não sei o quê. Claro, às vezes a gente precisa, né? Tomar remédio e tal, mas é menos uma coisa na vida das pessoas para a gente estar ingerindo. Então, os efeitos colaterais, que eu acho que não sei se a gente ainda tem tempo para falar sobre isso, mas existem alguns efeitos colaterais que é justamente pela ingestão, né? E a questão do gel, por exemplo, existe, eu que trabalho com adolescência, e a gente vê puberdade precoce nas crianças pelo uso do gel de testosterona e o contato da família, né? Não só dos pais, das mães, das avós, das tias, com essas crianças. Então a gente já sabe que não deve ser usado em famílias que têm criança pequena, ou tem que ser usado com muito cuidado. Bom, doutora Giane, eu agradeço pela sua participação em nosso programa. Obrigado pelas informações e pelo seu tempo. Eu que agradeço, Marcelo. E espero que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. E acho que tem espaço para todo mundo aí, para a farmácia de manipulação, para a indústria farmacêutica e principalmente assim, os pacientes, as pessoas têm que ficar bem, né? É isso que a gente quer. Bom, muito obrigado mais uma vez.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.